Ok, pessoas, eu tô aqui e vou contar um pouquinho para vocês como é que foi o meu processo de emagrecimento e transformação do meu corpo, né? O meu processo de emagrecimento ocorreu durante a pandemia, eu tenho 38 anos, tenho 2 filhos e assim, meu processo de emagrecimento foi praticamente sozinha, né? Eu consegui eliminar sozinha em casa, sem medicação, sem cirurgia, o meu processo de emagrecimento. Eu sou assim, eu tenho 38 anos, desde os 20 e poucos anos, eu sou daquelas que começa a academia, para, começa uma dieta, para. Eu já tomei várias coisas, gente, já tomei várias coisas com a promessa de emagrecimento, que vai facilitar o emagrecimento, que vai acelerar o emagrecimento. Já passei muito mal com algumas medicações que eu tomei com o intuito de emagrecer, enquanto na verdade eu descobri que o processo de emagrecimento, muitas das vezes, ele é alimentação mesmo, gente, é alimentação, é você regular aquilo que você come, é você controlar aquilo que você come. Eu me lembro muito durante esse meu processo, e até hoje eu ainda penso, lembro muito de um professor que eu tive no ensino médio. E desde aquela época eu já tinha comigo mesmo essa luta de emagrecer, emagrecer. Então, o meu professor falou que uma vez eu fui, né, conversar com ele um pouco triste, falei com ele que eu estava meio para baixo, que eu queria perder peso, não estava conseguindo. E esse professor me falou comigo o seguinte: eu nunca esqueço que para emagrecer não existe fórmula, uma fórmula mágica que vai te dar um processo de emagrecimento assim que você vai emagrecer. Existe matemática, que o processo de emagrecimento ele é matemática, você precisa consumir menos e queimar mais. Então, durante esse meu processo de emagrecimento, agora esse último, que é o que deu certo, que foi o que eu fiz da maneira correta, assim eu acredito, muito dessa frase que o professor me disse é o que batia na minha cabeça e é o que me levava a entender como que eu ia atingir os meus objetivos, né? Eu já tinha feito várias e várias dietas, várias e várias formas, vários e vários medicamentos, medicamentos da internet, medicamento manipulado, medicamento, ervas, chás e essas coisas. Então, assim, eu fui pesquisar, procurei buscar, fui entender, assim, internet. Eu entrei num grupo de umas amigas, um grupo de jejum intermitente. Eu comecei certinho nesse grupo e daqui a pouco eu parei tudo. Eu consegui perder alguns quilos enquanto eu estava no grupo. Mas aí veio essa pandemia, eu voltei a comer, voltei a tomar bastante cerveja, então eu acabei ganhando todos os pesos de novo e até mais. Então, assim, uma coisa que foi aquele start, às vezes eu escuto muita pergunta, algumas pessoas me perguntam: ah, mas o que te levou, o que te motivou, por que você decidiu e por que dessa vez você fez com mais seriedade, por que dessa vez deu certo? Eu acredito assim que a gente precisa se ver, primeiramente, das outras vezes que eu estava sempre acima do peso e achando que eu tinha que perder, o meu acima do peso, naquela época, para mim era pouco, 77, 79 quilos. Então, assim, eu não me vi o tamanho que eu estava. E aí, no começo da pandemia, os primeiros 6 meses de pandemia, eu ganhei bastante peso. Foi os primeiros 6 meses, assim, pós o grupo de jejum intermitente, né? Que eu comecei a perder no grupo de jejum, entrei na pandemia, larguei o grupo para lá, comia bastante, tomava bastante cerveja, gente. Uma das coisas assim que foi crucial e que me ajudou bastante, que foi peça-chave para eu perder todos esses quilos, foi o álcool. Eu abandonei de vez o álcool. E mais pra frente eu venho falar aqui pra vocês o que mais eu abandonei da minha dieta, o que que eu tirei durante o processo e agora eu já voltei a comer com controle, o que que eu tirei de vez e que não me faz falta e que eu nem pretendo voltar, porque são coisas irrelevantes que não fazem diferença. A nossa alimentação, o nosso corpo fazem mal, né, ao invés de fazer bem. Então, assim, eu não me via o tamanho que eu tava, não via o peso que eu tinha, eu achava que eu tava um pouco acima do peso, um pouco. Então, assim, aquele start de eu olhar e ver e falar: nossa, eu preciso fazer alguma coisa por mim. Meu marido não gosta que eu conte essa história, né? Não gosta que eu fale, que ele fala que não fez isso, mas ele fez. Só que não fez por mal. E não foi maldade que ele fez, me fez até bem a brincadeira daquele dia, porque me fez ver que realmente eu precisava fazer alguma coisa. Nós saímos para tomar café na padaria e durante o trajeto resolvemos passar na farmácia e pesar. Então nós nos pesamos naquele dia que eu tomei um susto, que quando eu pesei, eu estava pesando 89 quilos e alguma coisa, quase 90. E aí quando ele viu, eu tampando para ele não ver, mas ele viu o quanto que a balança estava marcando, ele começou a brincar. Mas aquela brincadeira que, assim, vai lá no fundo e mexe com você. Ah, você tá gordinha, e aperta o pneuzinho, ah, você tá gordinha, você ganhou peso, você é gordinha.
Então aquilo ficou martelando na minha cabeça o dia inteiro, você tá gordinha, você tá gordinha. Nesse dia eu falei pra ele, olha, você vai me chamar de gorda hoje, mas nunca mais. Mas não era briga, gente, foi tudo assim num tom de brincadeira, a gente tava brincando. Só que dentro de mim aquilo tava me cobrando, eu realmente estava gordinha. Eu sempre tive acima do peso, mas nunca cheguei a quase 90 quilos. Então, esse fato e também o fato da formatura da faculdade. Eu ia fazer as fotos de formatura da faculdade em dezembro. E esse era o ano que eu estava com quase 90 quilos. E a gente estava em aula remota, né, aula online, porque era bem na pandemia, eu nunca tinha ido para a faculdade com todo aquele peso, então tudo aquilo me incomodava. Tudo aquilo mexia comigo de uma forma assim, não, eu não iniciei a faculdade nesse peso, eu nunca tive nesse peso. E me deu aquele start, né, eu não aceito fazer as fotos nesse peso, eu não aceito fazer as minhas fotos de formatura com 90 quilos, então eu preciso fazer alguma coisa. E aí, como eu já tinha feito esse grupo, a ideia do jejum intermitente para mim era interessante, porque eu já tinha feito, não tinha tido dificuldade. Eu comecei a fazer o jejum intermitente, só eu e eu, gente. Não contei para ninguém, falei com meu marido sim, que eu ia entrar num processo de emagrecimento. Mas o meu jejum, na época eu não consegui um nutricionista assim que desse para eu pagar e que pudesse me acompanhar nesse jejum. Então eu pesquisei algumas coisas na internet, baixei um aplicativo na internet que me ajudasse a acompanhar as horas. Comecei a seguir também na internet uma nutricionista que fala muito sobre o jejum, que ensina muita coisa sobre o jejum, e comecei a fazer o jejum. Iniciei o jejum com janelas curtas de tempo de jejum, abri a janela de alimentação e fui me desafiando, né, cada dia na semana, aumentar um pouquinho mais essas horas de jejum. E foi dando certo, foi acontecendo. Uma coisa que eu gostava muito de fazer, que eu fiz, é me pesar. Eu me pesava uma vez por semana, não me pesava todo dia para que eu não me frustrasse, porque de um dia para o outro a gente não tem um resultado que vai motivar, né? Então eu me pesava uma vez por semana e cada semana eu via um resultado positivo. Isso para mim me motivava, que eu passava uma semana fazendo aquilo que para muitos é sacrifício, né? O jejum, abrindo mão de comer muita coisa, eu fazia jejum com low carb. Eu quebrava meu jejum com ovos e fazia uma alimentação basicamente no low carb, que é proteínas, legumes e verduras. Então assim, eu pesava no final de semana porque aquilo me motivava. Porque eu também já tive num outro processo de emagrecimento, que eu fazia dieta bonitinha de segunda a sexta. Quando dava no final de semana, eu quebrava a dieta, na segunda-feira eu voltava com tudo que eu já tinha perdido, tomava bastante álcool. Então, assim, o processo não acontecia. Por quê? Porque eu fazia todo aquele processo durante de segunda a sexta. Quando dava sexta-noite ou no sábado, eu ia lá e entornava tudo aquilo que eu plantei durante a semana, eu ia lá e derramava tudo. Então, eu fazia questão de me pesar no final de semana, na sexta-feira, e depois pesar novamente na segunda, para que eu não caísse de novo nessa tentação de quebrar sempre a dieta no final de semana. E aí o jejum veio acontecendo, fui me desafiando cada vez mais, consegui sim fazer assim 72 horas, no máximo que eu fiz foi 72, mas eu acho que eu conseguiria mais, parei nas 72, mas acho que eu conseguiria mais. Durante todo esse processo, jejum, low carb, eu também fazia corrida na rua. Corria na rua todos os dias, 30, 40 minutos. Comecei com caminhada, porque estava muito acima do peso, o joelho não aguentava até conseguir. O período que foi baixando, eu comecei a correr. Hoje em dia eu gosto de correr, vou para academia, corro na esteira, eu gosto, passei a gostar. Outra coisa também que eu passei a gostar, que o processo de emagrecimento, o jejum me trouxe, gente, foi o café. Café sem açúcar, café amargo é minha paixão. Então, assim, deu certo, perdi bastante peso. As minhas fotos, que era dezembro, de agosto a dezembro, eu já tinha perdido mais de 10 quilos. O que era o meu primeiro objetivo, não fazer fotos tão acima do peso, eu já tinha conseguido até ali. Mas aí as fotos foram adiadas, ganhei mais um incentivo, mais um motivo para continuar a transformação do meu corpo, que aí eu tinha mais tempo para acabar de secar aquela gordura, para acabar de conseguir um corpo, né? Aquilo que eu achava que era saudável, porque o foco da dieta também não é só ficar bonito, não é só aparecer, é também ficar saudável. Porque mais pra frente eu venho falar isso com você, mas durante esse ganho de peso, esse peso excessivo, essa gordura excessiva que eu acabei, né, adquirindo no corpo, não foi só a gordura, eu tive alguns problemas também, aumentou meu colesterol, descontrolou meu hormônio da tireoide. Então, assim, tem coisas que vêm acompanhando o excesso de peso, que muitas das vezes não é só questão estética.
E aí, gente, é um resuminho, um pouquinho de alguma coisa assim que eu consigo lembrar agora para falar para vocês, mas mais para frente eu vou trazer outro vídeo, vou trazer mais para vocês sobre o meu processo, sobre como que eu tenho feito hoje, como que eu comecei o ganho de massa sem ganhar gordura, porque aí a gente já precisa de um acompanhamento. Durante o meu processo de emagrecimento, perda de gordura, eu fiz sozinha, eu fiz em casa, que eu fiz durante a pandemia também, a academia não estava aberta. Foi durante a pandemia, eu fiz sozinha, pesquisando em casa, seguindo essa nutricionista que eu falei. Fiz atividade física em casa, né, com peso do próprio corpo, com alguns pesos improvisados, fiz a corrida na rua. Então, durante esse processo de perda, eu fiz sozinha e muito sem contar para muitas pessoas. Gente, quando eu digo sozinha, é sozinha. Por quê? Porque às vezes você conta, você espera um apoio, você espera um incentivo, e é mais comum você ter alguém que vá te derrubar, vá tirar de você toda aquela expectativa, aquele ânimo, do que alguém que vá te ajudar. Porque quando você traça um objetivo, você quer conquistar alguma coisa, durante esse percurso, você vai ter que abrir mão de algumas coisas. Você vai ter que abrir mão de costumes que você tinha. No caso de emagrecimento, comidas que você tinha costume de comer, encontros, reuniões que acaba te levando ao consumo excessivo de álcool, ao consumo excessivo de alimentos que não vai fazer tão importância e que vai atrapalhar no seu processo. Então, quando você decide fazer, a gente tem que procurar não dar ouvidos, né, às outras pessoas, à opinião das outras pessoas. Como eu fui uma pessoa que comecei diversas dietas e parei no meio do caminho, comecei vários processos de emagrecimento e parei no meio do caminho, parava, voltava a ganhar peso, parava, voltava a ganhar peso. Gente, eu já usei vários medicamentos para emagrecer, vários medicamentos. Eu emagrecia durante o uso do medicamento, parava de comer durante o uso do medicamento, depois voltava a ganhar o peso tudo de novo. Já passei muito mal, passei mal de achar que eu ia ter um ataque cardíaco, né, por causa de tomar medicação com o incentivo de acelerar o metabolismo e queimar mais gordura, até eu compreender, mas isso serviu de conhecimento, serviu de, né, para eu compreender que não era por aí o processo é realmente matemático, queima mais, consome menos, e aí procura um controle, um equilíbrio entre o que você come, entre a atividade, entre o seu corpo, que vai dar certo sim, dá certo, a gente consegue. Então, assim, eu vou vir aqui, vou falar mais para vocês sobre o meu processo, sobre a minha transformação, de como eu consegui transformar meu corpo para sair disso aqui que eu estava e chegar nisso aqui, que é o corpo que eu tenho hoje. Eu vou vir aqui, vou compartilhar mais coisa com vocês, vou trazer para vocês todo passo a passo da minha história e até hoje como é que é também a minha vida, porque até hoje eu continuo com a manutenção do meu corpo, eu faço atividade física, eu peguei gosto pela minha alimentação, peguei gosto por alimentação saudável, eu peguei gosto pela atividade física e para mim não há sacrifício nisso. O bem que isso me trouxe fisicamente, de saúde, na minha vida, não tem preço que pague.